Olá, pessoal! Eu sou a professora Bruna. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da unidade 1 da disciplina de Estágio Supervisionado em Políticas Públicas. Eu já me apresentei para vocês na primeira aula, mas se você não assistiu, recomendo que você volte, assista, porque todas essas discussões estão acontecendo, né, numa trajetória, numa linha de um pensamento histórico. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você volte e assista para você não perder o fio da meada da nossa discussão, certo? Para você não ficar perdido na discussão. Vamos lá então, pessoal, essa é a aula 2. Nós já tivemos a aula 1, conversamos um pouquinho sobre os aspectos da política social, não só no Brasil, mas a configuração das políticas sociais no mundo, de forma geral, como isso foi chegando até o Brasil, ok? O objetivo da nossa aprendizagem, então, aqui nessa aula, é compreender os aspectos da privatização da coisa pública e verificar as possibilidades de participação social na sociedade. Lembram, pessoal, que eu comentei com vocês na aula passada que nós tivemos uma grande participação dos sindicatos, das organizações através dos partidos, e como isso gerou no Brasil o ganho de muitos direitos sociais. Como eu havia dito anteriormente, o Estado ele não simplesmente fornece direitos sociais para as pessoas, para a população. O Estado vai tentar sempre, nesse modelo neoliberal, ele vai tentar sempre retrair direitos sociais, né, direitos inerentes à pessoa humana, e vai sempre fazer o movimento contrário de investir em políticas econômicas em detrimento das políticas sociais, certo, pessoal? Então, nós precisamos ter isso em mente, que a organização, a participação social, ela é de extrema importância para que a gente possa, de fato, pensar a conquista de direitos sociais, né, pessoal? Porque os direitos, eles não são nos dados, eles são conquistados pela classe trabalhadora ao longo dos anos. Direito à saúde de qualidade, direito à política de assistência, por exemplo, direito à educação de qualidade para os nossos filhos, para as crianças do Brasil. E nós sabemos que muitas vezes o que ocorre é que nós pagamos duas vezes pelo mesmo serviço, não é verdade? Nós já pagamos através da arrecadação dos impostos. O primeiro setor, que é o Estado, de onde surgem os recursos do primeiro setor? Surgem justamente da arrecadação dos tributos, dos impostos que nós, enquanto sociedade civil, pagamos em tudo que nós compramos, não é verdade? E nós sabemos que esse dinheiro muitas vezes não volta para a sociedade através de bens e serviços. Então nós pagamos por educação de qualidade, mas não temos educação de qualidade. E aí o que nós fazemos? Pagamos novamente para ter educação de qualidade. Então nós pagamos um colégio particular para os nossos filhos, para as crianças da nossa família, porque nós queremos que eles se deem bem, que eles aprendam de fato, e aí pagamos por saúde de qualidade, mas não temos serviços de qualidade muitas vezes, e aí pagamos novamente para ter um plano de saúde que nos atenda no momento em que nós precisarmos. Pagamos, por exemplo, vamos pensar em outra política pública que possa também ser privatizada. Pessoal, existem inúmeras, nós pagamos, por exemplo, por vias públicas que tenham qualidade, daí nós não temos essa qualidade. Temos que pagar para ir e vir novamente. Quantos de vocês, para ir trabalhar, de repente passam por uma praça de pedágio? Né? Eu mesma, para estar aqui hoje, passei por uma praça de pedágio, paguei. Então, esses serviços já deveriam ser garantidos para nós. Vocês conseguem entender, pessoal? Quando eu digo isso, quando eu digo que, olha, muitas vezes nós pagamos duas vezes pelo mesmo serviço. Nós pagamos para ter algo de qualidade, mas não recebemos. E aí pagamos novamente. Você consegue compreender quando eu digo isso? Né? Você consegue visualizar tudo isso aí na sua vida, no seu contexto, na sua vivência aí no seu estado? Eu não sei de onde vocês são, né? São muitos estudantes em campo de estágio. Que bom que nós temos tantos estudantes de tantos estados, de tantas regiões do Brasil. Nós sabemos que cada região tem a sua peculiaridade, cada uma delas é diferente, mas eu aposto que aí por perto da sua casa você já, em alguma viagem, você já passou por essa situação de ter que pagar
pedágio, por exemplo, valores altíssimos muitas vezes, sendo que nós já pagamos para ter vias públicas que tenham qualidade, certo? Então, esse é o processo, né, do modelo no capitalismo moderno, através do modelo neoliberal também, a privatização de algo que já é público, de serviços que já são públicos, que nós já temos direito, certo? Então, um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar também. E nós sabemos que a nossa profissão, ela surge, o início da nossa profissão está relacionado à criação de políticas sociais. Então, tem uma relação, está intrinsecamente relacionado à criação das políticas sociais. A conquista de políticas sociais, ela se dá através dessa luta da classe trabalhadora por melhoria. Vou até escrever aqui para vocês não esquecerem, pessoal. Essa luta, quando a gente pensa aqui na luta, nós estamos falando na luta por melhoria na qualidade de vida. Certo? Então, melhoria nas condições de trabalho, por exemplo. Vocês lembram que antes de termos as regulamentações através da CLT, por exemplo, a classe trabalhadora não tinha, por exemplo, uma regulamentação da própria jornada de trabalho. Então, os horários excediam muito do que temos hoje, certo, pessoal? Então, o capitalismo não passa por crises, mas ele é a própria crise. Quem vai dizer isso é o professor doutor José Paulo Neto, que tem diversos livros, né, publicações no serviço social. Nós gostamos muito desse autor aqui no nosso curso, vocês provavelmente já perceberam isso. Nós sempre usamos tudo que ele escreve, todas as análises que ele realiza sobre a sociedade. Então, pessoal, eu gosto muito quando ele faz essa análise sobre o capitalismo, porque ele vai dizer que o capitalismo não passa por crises cíclicas, ou seja, crises que vêm e vão, mas o capitalismo é a própria crise instaurada na sociedade. Então, enquanto nós estivermos nesse modelo, nós vamos nós vamos vivenciar as expressões da questão social, como fome, extrema pobreza, que mais, pessoal, que é expressão da questão social? Desemprego. Violência também é uma expressão da questão social. Tudo isso aqui são coisas que vocês vão se deparar nos campos de estágio de vocês, pessoal. Trabalho infantil é uma expressão da questão social muito latente, principalmente em regiões como o Nordeste, por exemplo. Se você é dessa região, você sabe do que eu estou falando. Então, tudo isso aqui, pessoal, é inerente ao capitalismo, é inerente ao modelo de sociedade que nós estamos vivendo. Consegue compreender? Então, enquanto nós estivermos num modelo capitalista, nós vamos perceber essas expressões da questão social por onde nós passarmos, independente do município. Ainda que seja um município de porte pequeno, nós vamos verificar algumas expressões da questão social presentes, latentes, porque o capitalismo ele pressupõe uma sociedade desigual. O que isso significa, pessoal? O que significa uma sociedade desigual? Não existe a distribuição da renda de forma igualitária e justa. Então, a classe trabalhadora produz, mas ela não tem esse retorno. Então, sempre vai haver essa condição de pobreza e de riqueza extrema, por sua vez, né? Para alguns, eu sempre digo para os meus estudantes, não só vocês, mas os estudantes do presencial também. Eu gosto de pensar que, para entender essa relação desigual, nós precisamos lembrar que para uma parcela muito pequena da sociedade viver com muita riqueza acumulada, muitas outras pessoas precisam estar numa situação de vulnerabilidade social extrema, certo? Então, funciona dessa forma. Então, por que são criadas políticas públicas, então, pessoal? Olha, faltou um S aqui, hein? Vou colocar agora. Por que são criadas políticas públicas?
justamente porque o capitalismo ele estava se industrializando mais, ele estava se desenvolvimento do capitalismo, que estava acontecendo de forma acelerada nesse momento. Então, o Estado ele foi chamado a dar resposta para as pessoas que não estavam conseguindo se encaixar nesse modelo industrial, urbano, porque as pessoas estavam migrando do campo, do modelo de vida rural para a sociedade, para esse contexto urbano. Então, elas estavam sendo inseridas nas grandes fábricas para trabalharem mesmo, e muitas delas não se achavam, não se adequavam a esse modelo, não estavam sendo funcionais para esse modelo de sociedade capitalista, nesse processo de industrialização pesada que nós passamos ali na década de 60 e tudo mais. Então, as pessoas não estavam se enquadrando. E aí, nós precisávamos dar respostas para essas pessoas não podiam simplesmente morrer de fome. Então o Estado ele começa a ser chamado para dar respostas para essas expressões da questão social que estavam latentes naquele momento. 1960 não, pessoal, perdão. Lá mais para trás, em 1960, nós estávamos começando já a viver o processo de ditadura militar no país. Esse processo de industrialização pesada, ele começou antes, lá no início da profissão, ali na década de 30, certo? E aí, para pensar esses serviços, a organização de quem vai fazer, afinal de contas, esse contato, esse trabalho com essa população que não se encaixa nesse modelo de sociedade, os assistentes sociais, que naquele período eram chamados de agentes, né? Agentes sociais. A nossa profissão teve algumas mudanças da nomenclatura mesmo, certo, pessoal? Nós vamos ver que até hoje o modelo de nomenclatura que nós temos agora, que é assistente social, até hoje ele é problematizado também, porque existe uma discussão de que nós não assistimos a ninguém, né? Como se fosse uma assessora, mas não, nós realizamos um trabalho, né, que tem a sua importância, então nós não assistimos o trabalho de outro, mas então existe uma problematização no termo assistente social, né? Então, essa é uma discussão também para outras disciplinas, serviço social na contemporaneidade, por exemplo, certo, pessoal? E nós fomos chamados para quê, afinal de contas, pessoal? Para quê? Fomos chamados para intervir junto à questão social. Vocês se recordam do conceito de questão social? A Yamamoto vai dizer que a questão social é justamente o antagonismo entre essas duas classes. Mas qual classes? Vocês se recordam? Entre a classe proletária e os detentores dos meios de produção, que é a classe dominante, que são os capitalistas. Certo, pessoal? Então, a gente já sabe, mas é bom relembrar, né? A questão social nada mais é do que isso, o antagonismo entre essas classes que estão buscando por interesses diferentes, né? Interesses que se divergem entre si o tempo todo. Então, o interesse da classe trabalhadora não é o mesmo que o interesse da classe dominante. O interesse da classe dominante é obter lucro, sempre, em toda e qualquer ação. O interesse da classe proletária é sobreviver. E o que ela tem para isso em mãos? Ela tem somente a sua mão de obra para vender para o capitalista, certo? Para a classe dominante. Por quê? Porque ela não detém os meios de produção necessários para a produção de mercadorias. Ok, pessoal? Relação entre serviço social e políticas públicas. Afinal de contas, qual é essa relação? Nossa intervenção na sociedade se dá através das políticas públicas. É por isso que nós estamos aqui, pessoal. Por quê? Porque nós precisamos aprender que as políticas públicas, elas são o nosso instrumento de trabalho, a maneira pela qual nós acessamos o nosso público-alvo, certo? E nesse contexto de políticas públicas do modelo neoliberal, o que nós temos em mãos agora, pessoal? Reformas acontecendo, reforma trabalhista, reforma da Previdência que nós tivemos agora, que passou recentemente, desmonte das políticas públicas que foram adquiridas através de o quê?
Já acabei de falar para vocês também essa informação na nossa última aula, através de muita luta social, não é verdade? Gente, muita gente se organizou para que a gente tivesse acesso aos direitos que nós temos hoje. Então, muita gente, inclusive, derramou o próprio sangue, apanhou no período de ditadura militar para que a gente tivesse acesso a bens e serviços de qualidade. Nós não podemos deixar isso tudo ser simplesmente desmontado pelos governos que, de repente, não têm esse olhar voltado para investimentos em políticas públicas e sociais. Ok, pessoal? O que mais nós temos no modelo neoliberal? Extração de superlucros, então a classe trabalhadora continua sendo explorada, e não só explorada, mas sendo superexplorada, ok? Contração dos encargos sociais, ou seja, os investimentos em políticas públicas estão sendo aumentados, pessoal? O que vocês têm visto aí no município de vocês? Qual é a porcentagem de recursos que é destinado, por exemplo, para a política de saúde ou para a política de assistência social? Então, os investimentos, eles estão diminuindo. Vou colocar um menos aqui, um sinalzinho da matemática para você lembrar que isso tudo está sendo retraído, isso está sendo reduzido, não está sendo aumentado. Mas os encargos sociais, os gastos sociais, né, porque o Estado sempre vê investimento em política pública como gasto, então isso tudo está sendo reduzido, ok? Fragmentação, ou seja, da luta social, as minorias, né, estão cada vez mais se dividindo para que não haja essa organização política, social, para requerer melhores condições de vida e de trabalho, para requerer do Estado mais direitos, um acesso a políticas públicas de qualidade, ok? Exploração da classe operária, né, pessoal? Acabamos de dizer isso aqui, ó, nesse slide, nesse quadradinho anterior. Extração do superlucro tem a ver com uma classe trabalhadora que está sendo explorada e que, pior que isso, que não está conseguindo alcançar um lugar de consciência política da própria exploração. Certo, pessoal? Então, as políticas sociais têm um pouquinho de um caráter contraditório, mas por quê? Nós vamos ver que alguns autores vão dizer que as políticas sociais são ganhos, né, direitos conquistados, outras pessoas vão dizer que elas são só mais um aparato do Estado para nós irmos trabalhando ali com a classe trabalhadora, né, modelando e fazendo com que ela produza mais. Então, pessoal, por que disso? Porque elas favorecem o capital de alguma forma, sim, porque elas mantêm a classe trabalhadora viva, né, tendo ali a sua força de trabalho para vender, mas elas também, por sua vez, favorecem a classe trabalhadora que não teria acesso a direito nenhum se não fossem as políticas sociais. Então, quando você lembrar desses autores que estão nessa discussão entre política social é um ganho, é um direito, ou foi, na verdade, uma manobra do Estado para que a gente meio que ficasse quieto, para que a classe trabalhadora ficasse calada. É as duas coisas, pessoal. Então, existe essa contraditoriedade quando nós pensamos em políticas públicas mesmo, ok? Porque ela favorece o capital, a classe trabalhadora continua produzindo, mas ela também beneficia em algum aspecto bem mínimo a classe trabalhadora, ok? Deu para entender, pessoal? Se vocês ficarem com alguma dúvida, não se preocupem. Por quê? Porque nós temos o Fale com o Mediador, que é um canal onde que vocês podem acessar para tirar alguma dúvida. Nós teremos também, não só as aulas conceituais, mas teremos as aulas ao vivo, onde vocês terão acesso a mim, a professora mediadora ali na hora. Nós teremos as aulas que acontecerão, teremos também as atividades, mapa, tudo isso vai servir para você aprofundar a discussão e também tirar as suas dúvidas, ok? Então não se preocupa se você não está conseguindo entender tão claramente. Assim que você estiver em campo de estágio também, tudo se clareia um pouquinho na sua mente, ok? Além disso, é necessário pensar sobre a privatização dos serviços públicos e nós vamos fazer isso na nossa próxima aula, pessoal. Essa era a nossa proposta para essa segunda aula. Na unidade 2, nós continuamos juntos conversando sobre outros aspectos que envolvem políticas públicas e campo de atuação do assistente social, ok? Vejo vocês, se cuidem, até mais!